breve nesta meditação, nessa reflexão. Quero pensar algo brevemente para as nossas mães, porque eu sei que o Dia das Mães é um dia diferenciado. Boa parte delas sai daqui e algumas procuram um restaurante e vão ficar na fila ali no restaurante, né? Outras vão para casa e os filhos já prepararam a refeição, estão apenas esperando pelas mães, ou a mãe vai fazer a refeição. Olha aí, não sei não, hein? Espero que os filhos tenham preparado a refeição para as mães hoje, né? Então, deixa eu fazer uma consulta aqui entre nós. Suzana, tem Suzana aqui? Suzana? Tem uma Suzana aqui. Tem mais alguma Suzana? Uma Suzana. Suzana, você sabia que seu nome é em homenagem à mãe de João Wesley? Susana Wesley. A Suzana foi muito importante na vida de João Wesley, talvez um dos grandes avivalistas da história. O seu nome é impactante na história do cristianismo. Susana Wesley, uma baita mulher, uma grande mulher. João Wesley não seria o que foi sem Suzana. Suzana. Mônica, tem Mônica aqui entre nós? Mônica. Não tem Mônica? Tem Mônica lá atrás, ó. Tem Mônica ali. Tem mais uma Mônica? Só uma Mônica. Mônica, sabia que seu nome é em homenagem à mãe de Agostinho? Agostinho tinha mãe, a mãe do Agostinho era Mônica, e Mônica aparece quase o tempo todo nas memórias do Agostinho. Talvez um dos maiores teólogos da história da igreja. A mãe dele, a mãe Mônica, foi responsável por grande parte daquilo que esse moço disse ou fez. Mônica, seu nome é em homenagem a ela. Mônica de Agostinho. Então, quando você encontrar um colégio Santa Mônica, é a mãe do Agostinho. É a mãe do Agostinho. Agostinho de Hipona, né? Margarida, tem alguma Margarida aqui entre nós? Tem? Cadê a Margarida? Tem Margarida ali? Tem mais Margarida? Tem? Só vi uma Margarida aqui. Sabia que Margarida é homenagem à mãe de Martinho Lutero? Margarida era a mãe de Martinho Lutero, o grande reformador. A mãe dele era Margarida, e ele fala nas memórias dele bastante de Margarida, o quanto Margarida foi importante para, desde pequeno, ele aprender de Deus. Lutero não seria o que foi se não fosse a Margarida, a mãe dele, né? A mãe do Lutero. Eu citei essas três aqui, poderia citar um monte de outras, porque os grandes teólogos da história da igreja tiveram figuras significativas como mães. Algumas se tornaram santas na liturgia católica, outras estão na memória dos historiadores protestantes, mas é difícil dizer exatamente o volume, mas dá para dizer com tranquilidade que estes grandes homens de Deus, que movimentaram o pensamento, a doutrina e a história da igreja, tiveram mães importantes na sua caminhada. E eu vou apontar uma delas aqui no texto bíblico para nossa reflexão. Eu vou apontar Eunice, a mãe do Timóteo. Eu vi que tinha aqui uma irmã que vai dar o nome do Timóteo para o seu bebê, não é? Eu leio com você Atos 16, 1. Se os irmãos conseguirem projetar aqui, abra sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo neste momento. Eu vou ler rapidamente o texto. Atos de 16, 1. Depois eu quero que você me acompanhe para a segunda. Eu vou ler 3 textos brevemente. O primeiro é Atos 16, 1, que diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Agora, rapidamente, os irmãos da projeção me ajudem aí. Eu quero agora o 2 Timóteo 1, 5, por favor. 2 Timóteo 1, 5 é o texto. Já apareceu lá. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Agora o mesmo livro, 2 Timóteo 3, do 14 até o 15. 14 e 15, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Já está ali na tela. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente,
sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Estes 3 textos, que eles acompanhem você, querida mãe, neste momento em que penso sobre as marcas de uma mãe piedosa. As marcas de uma mãe piedosa. E a primeira marca que eu quero destacar para você aqui, justamente é a superação. Mães precisam superar muita coisa para deixarem um bom legado, um legado de bem, um legado de integridade, de justiça, de ética, um legado de verdade, de luz na vida de seus filhos. Porque para entregar, deixar legado ruim, não tem que fazer esforço nenhum. Legado ruim sai automaticamente. Mas para deixar bons legados é preciso se superar. E esta mulher, Eunice, se superou. Eunice significa boa vitória. E dá para dizer, pelo que ela nos deixou, ou seja, Timóteo, que esta mulher foi vitoriosa. Não foi fácil, mas foi vitoriosa. Por que a vida desta mulher foi difícil? Porque ela era judia, casada com um grego, morava em Listra. Percebeu aqui as implicações disso? Não morava na terra dos seus pais, que a Terra Santa estava longe, morava em Listra. Listra era na Ásia Menor, hoje Turquia. Listra é o sul da Galácia, território que o Paulo enfrentou dificuldades desde a primeira viagem missionária. Você se lembra bem que na primeira viagem missionária, o Paulo passou por Listra. Em Listra, ele curou um homem que estava aleijado. Depois que o homem aleijado foi curado, um bando de gente naquela cidade queria adorar o Paulo. Trouxeram um touro, queriam matar o touro em homenagem a Paulo. Achavam que o Paulo era um semideus. Quando o Paulo disse que não era nada disso, que eles tinham entendido errado, eles rapidamente mudaram de ideia e apedrejaram o apóstolo Paulo. Eles jogaram pedras no Paulo. Esta é a cidade de Listra, meus irmãos, uma cidade que apedreja o visitante, porque o visitante faz uma coisa boa para alguém e não atendeu, de repente, as expectativas dos outros. Esta é a cidade que esta mulher estava, que esta mulher cresceu junto com a sua família. Possivelmente os seus pais foram para lá desde o século anterior. Há registro de judeus chegando aqui no século anterior a este relato, levados até lá pelos próprios romanos. Ali se assentaram, formaram uma comunidade judaica, mas ela não se casou com um judeu, ela se casou com um grego. Isso deve ter trazido muita dificuldade para essa mulher, a pobre Eunice, porque os judeus queriam que seus filhos se casassem com outros judeus, promoviam isso, e quando alguma dessas crianças judias, ao crescerem, se casavam com aquele que não era judeu, o resultado era discriminação. Às vezes a família abandonava esta pessoa. Por quê? Porque ela se casou com um pagão. Na perspectiva judaica, o grego era um pagão. É possível, é provável que ela tenha sido abandonada pelos seus pais, no sentido de que, olha, você se casou com um grego, então não queremos mais saber de você. Imagina a vida dela, vivendo agora com este homem grego, nesta cidade, Listra, de colonização romana. Cidade essa que era perigosa, para quem não era romano ou grego. Para ela viveu ali, teve o seu filho com esse moço, e o legado que ela deixou na vida dele foi um legado de superação. Se ela continuasse na comunidade judaica, se casando com um judeu, ela já teria dificuldade. Os judeus tinham uma perspectiva desconfortável para com as mulheres, em especial na criação de filhos. Não. Para os judeus, quem deveria ensinar os meninos eram os homens, e as mulheres não ensinavam aos meninos. As mulheres só ensinavam as meninas. Percebeu aqui? Ela sofreria discriminação se casasse com um outro judeu. Casando-se com um grego, a discriminação deve ter aumentado. Então ela tentou, lutou, se esforçou para criar o seu filho de forma íntegra, ética e correta, vivendo esta vida de superação, longe de casa, na diáspora, casando-se com uma pessoa que deve ter provocado a rejeição dos seus familiares. Não sabemos exatamente se este casamento com um grego trouxe a ela desconforto, porque é provável que tenha trazido também. Nós sabemos que hoje, nos tempos atuais, quando um lar está dividido no campo da fé, isso traz desconforto para as mães, quanto mais naquela época.
A cidade repleta de deuses e de templos, e este pai grego tentando levar o Timóteo para lá, e a Eunice tentando segurar o Timóteo. Imagina os conflitos domésticos por causa disso. Ele politeísta, ela monoteísta, ele tentando levá-la ao templo de Zeus, ou o templo de Júpiter, e ela segurando e dizendo, não, meu filho não vai. Imagina o conflito dentro de casa. Essa mulher aparece no texto, ainda assim, de forma vitoriosa. É uma mulher de superação. E eu quero olhar para você, minha querida mãe, e dizer que uma das marcas de uma mulher cristã piedosa é a superação. É preciso superar muita coisa para promover um bom legado, um legado bonito na vida do menino, da menina. É preciso se esforçar muito, mãe. Para você é muito mais difícil, para você é muito mais complicado. Superação é uma das marcas de uma mãe piedosa. Ela tem que lutar dia após dia, desde que o bebê dela nasce, e em alguns momentos antes mesmo dele nascer, para vencer as dificuldades que se acercam a ela. Há mães que criam filhos sozinhas, há mães que foram abandonadas pelos maridos, há mães que foram abandonadas pelos pais, há mães que têm jornada tripla no trabalho e tem que cuidar do menino ainda assim, há mães que vão para o trabalho e levam o filho debaixo do braço. Um dia desse aí, eu e Elisete fomos lá no centro almoçar num restaurante coreano. É coreano, meu bem? É coreano? Chinês, um chinês. Elisete me levou para almoçar num restaurante chinês, lá do centro. E nós vimos lá a mulher que atendia no balcão, com o bercinho do lado e o bebê do ladinho dela. Ela fazia uma venda e o bebezinho do lado aqui. Fazia uma venda e de repente passava a mão na cabecinha do bebezinho. Quando o bebezinho mexia, ela vinha para cá e mexia. Ela teve que levar o bebê para trabalhar do lado dela. Imagina a dificuldade de uma mãe para cuidar de uma criança, quando ela não tem alguém para ficar com a criança em casa, ela tem que sair e levar o bebê, carregando o bebê no braço ou nas costas, ou naqueles embornás que agora atualmente você encontra por aí. É difícil, é muito difícil, e nesse momento, eu olho para você e clamo a Deus por sua vida. Você, querida mãe, vive uma vida de superação, viveu se já criou seu filho, e vive se ele está criando. Superação, você luta mais do que qualquer um outro para fazer esta missão terminar de forma positiva, um bom legado na vida do seu filho. 2, é marca de uma mãe piedosa a instrução. O texto me diz que o Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância. Olha, isso é uma coisa a ser destacada, tá? Acabei de dizer para você que na cultura judaica as mães não ensinam os meninos, são os pais que ensinam os meninos. Está na lei, está lá no Deuteronômio, são os pais que ensinam os meninos, e as mães não. Alguns judeus, está na tradição judaica, diziam que as mães não deveriam ensinar nada para os meninos, porque ensinar a palavra, na perspectiva deles, né, seria manchar a palavra, manchar a escritura. Eles entendiam que as mulheres não poderiam ensinar. Então as mulheres não ensinavam, as mães não ensinavam, mas aí criou-se um problema. E quando o pai falecia, quando a criança perdeu o pai na guerra, por exemplo, se a mãe não podia ensinar, quem ia ensinar esse menino? Percebeu o imbróglio que eles criaram? Eles mesmos criaram essa dificuldade. Se a mãe não pode ensinar, o pai morreu, quem vai ensinar? A partir de que idade ele aprendia? Segundo a tradição judaica, a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, o pai poderia pegar esse menino e ensinar, levá-lo à sinagoga, para outros homens como ele ensinar esta criança. E a mãe? A mãe não, a mãe ia ensinar as meninas. O Timóteo, então, você percebeu aqui, aprendeu da sua mãe desde pequeno. Talvez porque o fato de ela estar casada com um grego criou para ela, né, uma brecha. Se ela tivesse casada com um judeu, o judeu ia falar para ela: eu disse, esse negócio é meu, sou eu que faço isso, tá? Você não se mete nesse negócio não, educação de menino é comigo. Mas ela estava casada com um grego, e o grego não tem a tradição judaica nas costas, o grego não tem a lei judaica nas costas, o grego não está muito aí para a lei judaica. Então ela disse: eu vou ensinar o Timóteo. Tá bom, o pai grego talvez não visse problema nisso. Veja que o fato dela estar casada com o grego é provável, tenha criado brechas para que ela ensinasse ao Timóteo. Conflito, em alguns momentos, talvez, mas criou uma brecha para ele ensinar ao Timóteo. O Paulo diz que desde o início, eu posso imaginar a Eunice
cantando salmos para o Timóteo enquanto Timóteo era bebê. Tem que aproveitar os momentos, tem que aproveitar as brechas. Está lá com o bebê, vai dormir, canta um salmo para o bebê, o Timóteo dorme ouvindo um salmo. O Timóteo está acordado e ela quer fazer o Timóteo dormir, conta uma história bíblica, a história de Davi e o gigante Golias, a história do Moisés, a história do José lá no Egito. Ela vai contando as histórias para o menino, enquanto o menino está acordado ainda. Então ela vai ensinando o Timóteo desde pequenininho. Não espera crescer, ensina desde pequeno. É o que Eunice faz, é o que o Paulo disse que ela fez. O Timóteo se tornou o homem que ele se tornou, braço do Paulo ali na igreja de Éfeso mais tarde, porque ele aprendeu com a sua mãe. Ele aprendeu a palavra de Deus com a sua mãe, é o que diz o Paulo. A Escritura Sagrada não foi nenhuma sinagoga que ensinou para o Timóteo. A palavra de Deus não foi nenhum marmanjo que ensinou para o Timóteo. Foi Eunice, a mãe do Timóteo. E eu desafio aqui a você, querida mãe que está me ouvindo aqui, a seguir o exemplo dela, da Eunice, como uma boa mãe cristã, uma mãe cristã piedosa, que quer ensinar o seu filho desde pequenininho, a sua menina desde pequeno, ensina a palavra, conta histórias bíblicas para essa criança. Ela está ouvindo muitas histórias entre o momento em que ela sai da sua mão, vai para a escola e volta da escola até você. Ela ouve muitas histórias. Enquanto você deixa ela assistir televisão, mesmo que seja canais infantis, ela está ouvindo muitas histórias. E algumas dessas histórias não são histórias do bem. Não são histórias boas para as nossas crianças. Tem história muito ruim que nossas crianças aprendem, mesmo em programas infantis. Você precisa fazer a sua parte, porque se essa for a educação que ela recebe desde pequena, se você não atuar, é provável que o seu legado não vai ser significativo na vida dela, não vai ser um legado como o legado de Eunice, um Timóteo. Ela gerou um Timóteo, porque eu quero que você entenda que ser mãe nesse caso não é só gerar o filho, é gerar o destino do filho. Você consegue perceber a diferença entre gerar o filho e gerar o destino? A Eunice gerou o destino do Timóteo, cuidando dele desde pequenininho, ensinando, cantando para ele as canções. E por fim, para fechar essa reflexão, é marca de uma mãe piedosa, o exemplo. O texto diz que o Timóteo aprendeu de Eunice, que aprendeu de Lloyd, né, a viver de verdade, na íntegra, aquilo que ele pregava, ele ensinava. A palavra do Paulo é fé sem fingimento. Não é fé da boca para fora. Porque é verdade que você pode ensinar uma história para a criança no momento em que ela dorme, mas no momento em que ela acorda, você é uma mãe muito diferente daquela que estava na beira do berço contando a história. Você grita, você maltrata, há abuso infantil nessa sua prática com relação ao seu filho. E aí ele vai ouvir uma coisa de você e vai ver outra coisa em você. E sabe qual é a lição que ele vai levar para frente? Aquilo que ele viu, não o que ouviu. Porque criança, você sabe disso, mas eu vou insistir nesse aspecto. Criança sabe muito bem discernir a hipocrisia. Criança, ela tem um radar para a hipocrisia gigante, meu irmão. A criança consegue perceber quando a coisa é da boca para fora, quando você não acredita naquilo que você fala, ou você fala um negócio e vive outro. A criança sabe disso. Então não adianta ensinar se você não vive. Por quê? Porque viver é no momento em que você está com ela pela mão, levando-a para a escola. Viver é o momento em que ela comete um erro e você vai repreender. Viver é o momento em que você vai falar com uma outra pessoa na presença dela. Viver é a forma como você trata o seu cônjuge na presença dela, ou o seu vizinho, ou o professor dela. Ela vê o tempo todo. E à medida que ela vê, ela compara com o que você fala.
E ao comparar o que ela vê com o que você fala, ela percebe se você vive uma vida sem fingimento. E se a sua vida foi essa vida de fingimento, para ela não adiantou muito a palavra, o canto, o salmo, porque o que conta é o exemplo. O exemplo marca profundamente. Sabe aquele negócio que as pessoas vendem na praia para a criancinha, umas tatuagenzinhas assim que a criança gosta de passar na pele, depois toma um banho e vai embora? Tatuagem de praia, como é o nome disso? Henna, acho que é isso. Isso aí. A criança usou aquele negócio na pele, na testa, onde que ela quiser usar, porque depois toma um banho e vai embora. Então, tem uma que não sai. A que não sai precisa perfurar a pele e vai lá embaixo e aí não sai. Então eu queria que você entendesse, para que a sua palavra adentrasse profundamente a vida do seu menino e não saísse no primeiro banho dele, é preciso que você viva o que você ensina para a criança. O exemplo de Eunice convenceu o Timóteo de que a fé dela era sem fingimento. E neste caso, vale o exemplo. É como um perfume que você abre para cheirar sua casa. Não tem que nem anunciar. Entrou, já sente o cheiro. O Timóteo conseguia sentir o cheiro de Cristo na vida da Eunice. Isso fez toda a diferença. Você quer gerar Timóteos? Se você quer gerar Timóteos, fica aí a palavra do Senhor no exemplo da Eunice. Uma vida de superação, uma vida de instrução, uma vida de exemplo, isso transforma nossos filhos para sempre. Você vai deixar então um legado de piedade na vida dele. E mesmo que um dia você o deixe, porque isso acontece, é parte da vida, as suas marcas vão ficar profundamente presentes na vida do seu filho e da sua filha. Amém? Eu quero orar por você, querida mãe. Quero orar por você que está aqui, que está se lembrando com saudade da sua mãe. Quero orar por aquela pessoa que está aqui conosco, que não pôde ter filho. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Vou pedir para você ficar de pé e vou ministrar a bênção sobre a sua vida. E após a bênção, nós vamos encerrar o nosso culto. Vamos ficar todos de pé nesse instante? Não apenas as mães, todos. Isso. Oh, Deus maravilhoso, eu peço nesse instante por todos e todas que estão aqui nesta manhã, que o Senhor nos abençoe e nos dê a voz do Espírito em nossos corações, a orientação dele em cada mente aqui, em especial para as mães que estão presentes, para as mães que ouvem de casa. Que o Senhor abençoe a todas elas, que sejam vitoriosas, que tenham boas vitórias, que deixem bons legados na vida de seus filhos, e que o amor do Senhor, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com elas e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.